Bom, eu vou começar então a trazer bastidor para vocês, né? Vamos falar sobre o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Gente, a pauta já é uma derrota para o governo. Deixa eu explicar para vocês qual foi a evolução dessa apuração hoje, que a gente vai fatiar em alguns pontos. Eu fui entender se o governo tinha jogado a toalha. Antecipo, jogou, já está precificando que a pasta da Marina vai perder algumas atribuições mesmo, que a Sônia Guajajara vai perder algumas atribuições mesmo, e that's it. O Lula está tentando acalmar as ministras, dizendo, olha, depois a gente tenta corrigir as coisas, regulamentando a lei, mas elas estão, nas palavras de uma fonte, estão muito chateadas. A expressão que a fonte utilizou foi enlouquecidas. Mas o governo já precificou, está tentando salvar alguma coisa e evitar a derrota completa, que a gente também te antecipou que tinha risco ontem, que era o Lira quem estava segurando num fio de cabelo, dizendo, olha, é exagero derrubar a MP. Também a gente não pode acelerar demais. Mas hoje vai ser um trator. O governo vai perceber o tamanho do ambiente que o enfrenta ou que o encontra na Câmara dos Deputados. Bom, ciente de que ia ter que entregar todos os anéis, o governo falou, tudo bem, então já que vai ter aí, vamos manter o projeto do jeito que o relator fez, né, tirando algumas atribuições, mudando algumas coisas de lugar. Pode votar isso antes de votar o marco temporal? Porque, como o Leandro mostrou para você, o marco temporal é divisivo. Vai ter protesto, vai ter indígena falando, vai ter um monte de coisa. Está tendo mobilização nacional dos indígenas contra o marco temporal. Então, o governo falou, olha, se a gente votar em MP primeiro, vai estar um clima mais tranquilo no plenário. Porque quando vier o marco temporal, a coisa vai acirrar. Aí o Lira falou, vou pensar. Não vai. Deixa eu pegar para vocês qual é o horário que a fonte enviou aqui a resposta ao meu questionamento, né? Eu perguntei se eu podia ter um desenho, né, assim, de como seria a organização do dia hoje e perguntei textualmente. A MP vai vir antes do marco temporal, 2h21. Marco temporal é o primeiro item da pauta. Então, nem a pauta o governo conseguiu influenciar e segurar. Isso é o prenúncio de um dia que vai ser muito difícil. Para vocês entenderem como que a água está batendo no nariz da articulação política e do Palácio do Planalto e do próprio Lula, que está errando, também vou contar isso logo mais para vocês. Até os aliados estão vendo o exagero, né? Assim, certo, talvez, descompasso, né? Para vocês entenderem, o governo pensou, olha, a Câmara está correndo porque está vendo o Supremo votar isso, pautar isso para votar na semana que vem, julgamento do marco temporal. Então, será que a gente tem alguma possibilidade disso sair da pauta? Não, nenhuma. O Supremo vai manter. Conversando com um ministro, ele me disse, uai, o que é? Então, o Supremo tira de pauta, a Câmara tira de pauta e ninguém decide nada? Difícil, né? Difícil, né? Ou seja, hoje é dia de luta, a primeira derrota já está precificada, é a pauta. Arthur Lira vem com o projeto que vai rachar o plenário e provocar debates muito acalorados entre a direita, a extrema-direita, a esquerda e a extrema-esquerda. Tudo isso no plenário da Câmara dos Deputados, que depois dessa discussão pegada é que vai analisar a medida provisória que instituiu os 33 ministérios de Lula e cada uma de suas atribuições. Olha, gente, o recado vai ser bruto. Vem para cá, Renata Agostini e Leandro Rezende, para a gente trazer um pouco desse clima. Fica muito claro para mim, o Lê e Rê. Eu vou parar com isso, aqui reclamaram, viu? Que isso é coisa de paulista, e nem paulista eu sou, hein? Renata Agostini. Ninguém aqui é paulista, veja só. Exatamente, então não faz nenhum sentido. Renata Agostini, cara, você não conseguiu influenciar nem a pauta, a ordem da votação dos plenários, assim, tipo, tira isso. Não, vota isso não. Era assim, então vamos votar só, tentar garantir aqui um clima mais tranquilo para votar, né, a medida provisória. Tá tudo bem, a Marina vai perder a atribuição, a Sônia vai perder a atribuição, a vida é assim, jogo que segue. Mas dá para fazer isso primeiro e depois o marco temporal? No. Marco temporal, primeiro item. O cara tava lá do lado do Lira, cravou, 2h21. Nem isso o governo conseguiu influenciar. Hoje vai ser um dia de recado assim, duro. O governo Lula vai conhecer o que é Lira quando decide ligar o modo trator, né? E não numa situação muito agradável.
puxado, é o que eu tenho para começar o meu comentário. Boa tarde, Dani, Leandro, boa tarde a todos. Essa é um texto que já se sabia que o governo iria perder. O que a Dani está nos trazendo é um movimento político que parece sutil, mas ele é muito significativo, porque ele vai colocar para o governo, primeiro, o tamanho do descontentamento, porque se antecipa um placar bastante elástico a favor do projeto de lei, que o governo tem posição contrária, uma de suas bandeiras. Isso vai... Dani está falando da questão dos debates acalorados, se antecipa sim isso, não é apenas uma pauta do PT, mas de partidos de base, da base do governo, e uma derrota que já se avizinhava. Então, a gente começa o dia com essa marca. A questão toda é como que fica o encaminhamento do restante do dia. O governo tem mais do que pressa, ele tem urgência em liquidar a fatura daquela MP da Esplanada ainda hoje, porque ele não tem mais tempo para enrolar. E aí tem um ponto só em que eu vou abrir uma divergência do que a Dani trouxe, porque me parece que o governo, não é que ele jogou a toalha, ele nunca entrou em campo de verdade para reverter isso. Ao menos a gente não viu movimentos enfáticos nesse sentido. Quando o governo, e ontem mesmo a gente analisava aqui, eu falava, olha, tem gente inclusive desconfiando dessa intenção do governo e fonte falando que o governo estava jogando para a galera, porque a questão é, o governo termina a semana dizendo que não, vamos lá, vamos nos pintar, vamos para a guerra, vamos mudar. E o que aconteceu de lá para cá? A gente não teve relato de reuniões importantes, movimentações ao longo do final de semana. É muito comum em Brasília, quando você tem um prazo curto, você tem votações estratégicas cruciais, que o final de semana viram uma barafunda de reuniões, telefonemas. Não tivemos notícia disso. Ontem, Dani contou, olha, no final do dia tem a expectativa de uma reunião. Veja, eles estavam empurrando a história para uns 47 do segundo tempo. Gente próxima ao relator Isnaldo Bulhões, né, que a gente contava ontem, tá? Continua dizendo, eu não sei do que o governo está falando, porque esse texto sempre foi combinado com eles. Falava, olha, mas ele está viajando, os caras ainda nem acionaram ele. E a gente começou o dia, que aí eu acho que se conecta bem com a apuração do Leandro, que ele já vai colocar. A gente começou o dia com integrantes da articulação política do governo falando assim, não, vamos para votar hoje, não temos tempo a perder, mas a gente ainda pode, ao longo do dia de hoje, gente, horas antes da votação, tentar negociar algum ajuste, algo que fique ali em meio termo. O que poderia ser isso? De repente, colocar ali uma previsão de que o Ministério de Marina Silva, o Ministério do Meio Ambiente, poderia ser consultado sobre algumas decisões, ou seja, não se estava ali mais falando em reverter o que foi tirado do Ministério de Marina Silva, nem do Ministério de Sônia Guajajara, mas fazer algum tipo de ajuste que pudesse fazer uma sinalização. E depois do almoço, esse tipo de aceno parou de ser falado. O que vinha por parte do ministro da articulação política vamos votar do jeito que está, porque a coisa apertou. E aí é que, já devolvendo para vocês, para a gente seguir aqui no debate, e aí é que eu acho que fica mais evidente o fato de que nós temos duas opções. Ou a gente interpreta que o governo mandou uma mensagem, eventualmente, para angariar algum tipo de aceno positivo de parte da sua militância, mas deixou a coisa rolar, ou, mais uma vez, foi extremamente ineficiente. A gente não tem como fazer os dois caminhos juntos. Me parece, diante dos bastidores que todos nós temos até agora, é que o governo foi deixando a coisa rolar. Ô, Leandro, vamos falar um pouco sobre esse clima, né, de derrota iminente aí, e agora é saber o tamanho da derrota, né, se vai ser uma coisa, o marco temporal vai ser uma batalha grande e provavelmente a centro-direita vai levar, o Centrão vai levar, os ruralistas vão levar e a Câmara vai aprovar o marco temporal, mas a ver aí o que vai acontecer com essa medida provisória, Lê. A questão do marco temporal também uma derrota, não dá nem para dizer que é uma derrota do governo, como a gente acabou de discutir aqui, tem parte do governo que é a favor da tese do marco temporal. A julgar pelo placar, né, de aprovação da urgência desse projeto de lei, 324 votos a favor, 131 contra, é difícil de imaginar que esse projeto de lei não vai ser aprovado, deve ser aprovado com tranquilidade, vai seguir para o Senado, embora, né, seja considerado inconstitucional tanto pela Defensoria Pública da União, que
prevê a ação no Supremo Tribunal Federal caso o projeto avance e pelo Ministério Público Federal. Renata me lembrou isso aqui no nosso grupo. Isso é uma derrota para uma parte do governo, vamos botar assim. No caso da MP dos ministérios, me parece ainda... Não dá para colocar, eu ia falar que é ainda mais sério, mas enfim, a questão dos povos indígenas ela é muito séria e mexe com o nosso futuro e o nosso passado, mas é séria do ponto de vista da governabilidade, do básico da governabilidade, que é você desenhar, fazer uma planilha ali, né, de quais são as responsabilidades de cada ministério, e até isso está sob risco no governo Lula. Eu conversei agora há pouco também com um integrante do Centrão que disse o seguinte, com muita crítica à articulação política centralizada nas mãos do ministro Alexandre Padilha, um argumento de que isso não está produzindo efeito positivo, sobretudo para essas legendas. A negociação precisa ser muito ampla, porque são muitos partidos que compõem esse grupo político, e também uma avaliação de que se estuda, no momento, impor uma derrota ao governo. Então, enfim, corre o risco de ficar sem os anéis e sem os dedos, Dani. Renata, quer trazer a posição do Ministério Público Federal a respeito do assunto? O Ministério Público Federal faz alguns apontamentos, mas o primeiro que me chamou muita atenção, ele entende que é inconstitucional aprovar esse projeto de lei, porque eles argumentam fazer isso por meio de uma lei ordinária torna essa proposta inconstitucional, uma vez que a impossibilidade de se alterar o que rege, né, a demarcação de terras indígenas está disciplinado pela própria Constituição. Então, primeiro ponto, eles veem aí uma questão jurídica e isso pode ser usado mais para frente para voltar a judicializar essa questão do marco temporal. O segundo aspecto é o prejuízo aos povos indígenas, que fica muito evidente na manifestação que eles fizeram. Um dos apontamentos é justamente o prejuízo a esses povos de isolamento voluntário, porque existe uma previsão no projeto de lei de que pode haver uma ação estatal de utilidade pública nesses povos, ou seja, você acaba prejudicando o isolamento voluntário desses povos indígenas. Dani.